Olá galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Áurea. E hoje vamos trazer um assunto muito importante, intolerância religiosa em relação com as religiões de matrizes africanas. E hoje trouxemos uma convidada para esclarecer mais um pouco sobre esse assunto, a professora Amanda Lorena do nosso Colégio Estadual Professora Áurea dos Mundos Oliveira. Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço. Falar de intolerância é sempre muito necessário e urgente, né? E é para isso que a gente está aqui. E agora, para iniciar, vamos falar um pouco sobre o que é a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias, atitudes ofensivas contra uma religião, contra uma prática religiosa, contra uma crença ou até mesmo alguém que não segue nenhuma religião. Isso sim é um crime de ódio contra a liberdade e também a dignidade humana. No Brasil, a intolerância religiosa surgiu com a chegada dos portugueses, uma vez que começaram a impor a sua religião aos habitantes de territórios brasileiros. E com dados, o nosso país, o Brasil, é o país que mais comete crimes de intolerância religiosa contra religiões de matriz africanas, onde 59% dos casos de intolerância são contra essas religiões, as de matriz africanas. Após essa breve introdução, iremos fazer um pequeno questionário de perguntas com a nossa convidada Amanda sobre o tema proposto. Amanda, você poderia nos dizer qual é a sua religião? Eu faço parte do grupo que é adepto das religiões de matriz africana, especial da Umbanda, que é uma religião puramente brasileira, claro, com todas as influências de África, mas que essa é mais originária dos costumes brasileiros, né? Pronto. Você poderia nos falar mais um pouco sobre a sua religião? A minha religião é uma religião que ela não tem um livro escrito, né, como a maioria delas, que tem uma tradição escrita. As religiões de matriz africana, elas são religiões orais, são passadas de gerações para gerações através da oralidade. Nós não temos um livro sagrado que nos orienta, mas nós temos a oralidade. Tudo dela é passado pela oralidade. Pronto. Você já sofreu algum tipo de intolerância? E se sim, de que forma? De todos os níveis, né? Fazer parte das religiões de matriz africana é viver constantemente sobre piadas, ver nossos deuses, inclusive, demonizados, como é o caso de Exu, né, que é comparado sempre ao demônio. E lembrando que demônio é uma invenção do cristianismo. As religiões de matriz africana não tem essa referência de bem ou de mal. A gente não usa o demônio como referência. Então, demonizar os nossos orixás é invenção de outras religiões, porque a gente não tem demônio como princípio nas nossas religiões, e é o principal fato de intolerância, né? Demonizar os nossos deuses. E a questão também para que ocorra essa intolerância, não só no Brasil, no mundo todo, é que por conta das pessoas terem suas crenças desrespeitadas ou até marginalizadas, uma das contribuições para que isso daí ocorra é a falta de conhecimento por parte da nossa sociedade. Mas começam a criar uma falsa imagem e preconceito acerca dessas religiões. Exatamente, e ter que estar explicando sempre os nossos princípios religiosos, nem que ele é baseado ou não, é muito cansativo, né? Costumo dizer que se você não sabe o que é um ori, se você não sabe o que é uma quartinha com água, se você não sabe quem são o povo da rua, se você não sabe quem é Olodumare, eu não devo satisfação nenhuma a você. Eu não tenho porque estar explicando a minha religião o tempo inteiro a você, até porque eu não peço explicação da sua. O que eu lhe devo é respeito e o que você me deve também. Explicação não. Exatamente. Que tipo de manifestação cultural está presente na sua religião? A nossa religião é uma religião cheia de manifestações, né? Desde o estoque, que é o principal, a principal referência da nossa religião, que são os tambores, né? Até o uso de guias, até o uso de roupas próprias para cada orixá, o tipo de comida de cada um, tudo é muito bem definido, né? Tudo no candomblé é muito bem definido. Então são várias as manifestações, são gigantescas. Inúmeras. Você acha que a intolerância religiosa está ligada com as classes sociais ou o nível de escolaridade? As duas coisas, né? Porque aqui no Brasil, quem tem menos escolaridade é o preto. Então, automaticamente, uma coisa não está separada da outra. Quem mora nos guetos, nas favelas e nos lugares que não tem benefício é o preto também. E as religiões de matriz africana é uma religião do preto, né? Então, falar de intolerância, a gente está falando basicamente do povo preto, que foi
diminuído em tudo, né? Que foi retirado de nós todos os nossos direitos. Eu costumo dizer que o povo preto busca é igualdade. A gente está aqui buscando igualdade. O povo branco tem que começar a se preocupar quando a gente começar a querer buscar vingança. Que por enquanto a gente só quer igualdade. Pronto. Você acha que é possível acabar com esse tipo de intolerância? O ideal seria acabar, mas é impossível, porque acabar com a intolerância é abrir mão de privilégios. E ninguém está disposto a perder privilégios para que um grupo seja colocado em posição de destaque, né? Principalmente o povo preto. Então, exatamente, ninguém está disposto a perder privilégio por nós. A gente luta incansavelmente para ocupar o espaço que é nosso por direito. Mas acabar com a intolerância é abrir mão de privilégios. E ninguém está disposto a perder privilégios. Inclusive quando se vem com aquele discurso de mas eu não fui culpado pela escravidão, mas você se beneficia dela todos os dias. E você não está disposto a abrir mão dos privilégios que você conseguiu com ela para que eu tenha os meus direitos. É por isso que a gente briga todos os dias e incansavelmente. E não é porque a gente quer, porque a militância ela é cansativa. Mas é porque se a gente não matar um leão por dia, amanhã vão ser 2. E eles se acumulam ao longo do tempo. Em sua opinião, quais os caminhos que possam combater essa intolerância religiosa nos dias atuais? Conhecimento, né? Não tem outro caminho que não seja o conhecimento, que não seja a boa vontade. Mas que a gente deixe claro, né? Peço licença para usar a Conceição Evaristo, quando ela diz que as nossas histórias de sobrevivência não podem ser entendidas como historinha de niná, né, para o povo da Casa Grande. Ela tem que soar como apito para acordar dos seus sonos injustos. Então, o que a gente tenta é acordar esse povo todo dos seus sonos injustos, porque se não nos deixarem dormir, nós não os deixaremos sonhar. Verdade. E por meio do conhecimento conseguimos sim romper com as barreiras do preconceito. As informações e os diálogos são extremamente importantes para isso. É importante falar que a intolerância religiosa se faz presente com piadas que tentam desqualificar uma crença. Visto isso, para combater esse mal, as pessoas precisam se informar mais sobre as diferentes formas de fé. Reconhecer que todas elas são válidas, importantes e devem ser sim valorizadas, sem motivo algum para ser ridicularizadas. Amanda, você gostaria de deixar um recado para o pessoal? Gostaria de dizer que discurso de ódio não é liberdade de expressão, né? A gente anda muito confundindo isso ultimamente. Se o meu discurso vem ofender o outro, vem diminuir a fé do outro, ou se eu me referencio na fé para ser boa ou má pessoa, eu não sou uma boa pessoa, eu sou um animal adestrado, né? A fé ela não justifica o ser bom ou o ser ruim. Eu com a minha, você com a sua e cada um com os seus limites. Pronto, é verdade. Por aqui finalizamos com esse recado da professora Amanda. Esperamos que todos vocês tenham entendido um pouco sobre a intolerância religiosa em relação com as religiões de matrizes africanas. E por aqui finalizamos mais um episódio do Pod Áureo. Tchau, tchau.